ouviu falar sobre o tapetinho para máquinas de costura? Pois é, além de ajudar a sua máquina a ficar mais estável na hora que você estiver costurando, você pode colocar no tapetinho os apetrechos de costura que você mais usa para não precisar ficar levantando toda hora. Aqui é a Gi, bem-vindas ao segundo episódio do nosso especial Costurices de Ateliê. Caso você não tenha visto, o primeiro vídeo foi fazendo capas para a máquina de costura. Eu dividi tudo com vocês, o passo a passo está muito legal e eu vou deixar o link aqui no card e também o link na descrição para caso você tenha perdido esse vídeo. E no vídeo de hoje o assunto vai ser tapetinhos para a máquina de costura, o meu já tá aqui inclusive. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes a minha máquina fica balançando na hora de costurar. E isso dá um nervoso. Eu sempre pego um papelzinho, dou uma dobradinha e coloco assim pra ela ficar estabilizada. Então por isso que eu quis trazer essa ideia aqui pra vocês no canal, porque eu já queria fazer pra mim, que é um tapetinho que a gente coloca embaixo da máquina e tem esses bolsinhos que a gente pode deixar os apetrechos que a gente mais usa na hora de costurar pra não ficar levantando, sabe? Então aqui eu fiz um tapetinho que acomoda a minha máquina reta e a Ultralock também. Então lá pra Ultralock eu vou colocar o olhinho de lubrificação que eu sempre uso, posso colocar a pinça que eu sempre uso para passar as linhas. Aqui perto da máquina eu já posso deixar algumas bobinas cheias, né, para quando eu precisar, posso deixar reserva de agulha para caso quebre e também acaba ficando mais organizado, não corre o risco de perder essas coisinhas no meio do ateliê. E tem muitas inspirações de tapetinho de costura. Inclusive, enquanto eu tô falando, eu vou deixar algumas imagens passando aqui para trazer mais inspirações para vocês, porque vocês vão ver que eu fiz um tapete inteiro para acomodar as minhas duas máquinas, mas você pode fazer de repente um menorzinho para uma máquina só. Interessante que seja só um pouquinho maior para acomodar a máquina, tá? Inclusive também você pode usar o tapetinho com duas funções. Além do tapetinho para a máquina, pode ser também uma capa. Então a capa fica em volta da máquina quando não estiver usando. Quando você for usar a máquina, você tira a capa, estende e coloca a máquina em cima para costurar. Então eu espero muito que vocês aproveitem. E não esquece de me contar aqui nos comentários o que vocês estão achando do especial Costurices. Gostam de costura criativa? O que mais você gostaria de ver aqui no canal? Tem tapetinho para máquina? E se por acaso as senhoritas quiserem me deixar mega feliz, me sigam lá no Instagram. É @GiselleRoja. Eu vou ficar muito feliz de ter você por lá. Lá eu sempre estou conversando com vocês, um pouco dos bastidores, o que acontece por aqui. Eu vou ficar muito feliz de ter você por lá. E é isso, vamos lá para o nosso segundo episódio de Costurices de Ateliê. Eu comecei tirando a medida da minha bancadinha de costura, que inclusive foi eu mesma que fiz. Tirei também a largura e o quanto que eu queria que caísse ali a partezinha dos bolsinhos, tá? Você pode fazer isso de acordo com o tamanho e mesa que você tem. Aí eu cortei um tecido para ser o tecido principal, forro e manta acrílica. E eu vou pressionar o ferro quente em cima da manta dos dois lados para que forme uma coisa só. E para não se soltar, eu passei uma costurinha bem fininha, olha só, em toda a volta desse retângulo. E usando uma régua, eu vou usar a largura da régua para criar o meu matelacê. Você pode fazer maior, usar uma outra coisa para fazer o matelacê. Tem também um auxiliador que você coloca direto no calcador da máquina, mas eu gosto de fazer assim. Eu vou fazer nos dois sentidos, estou usando um lápis bem fraquinho e vou para a máquina então costurar em cima dessas linhas usando uma linha rosa. Lembra sempre de fazer retrocesso no final e no começo da costura. E conforme eu fui costurando, pela minha peça ser grande, eu tive que dar uma enroladinha, tá vendo? Para que coubesse na máquina e assim. Demorou um pouquinho, é uma coisa simples de fazer, como eu disse, acaba sendo um exercício assim para costurar reto. Mas é um pouco trabalhoso porque demora um pouquinho. Mas o resultado final depois vai compensar, vai por mim. E esse é o resultado, eu gostei bastante, fica super fofinho, embora eu tenha errado em uma das colunas, olha só. E ficou um pouco repuxadinho, tá vendo?
Mas tudo bem, seguimos. Com essa parte feita, que é praticamente 50% do tapetinho, agora eu vou fazer o bolsinho, tá? Eu escolhi fazer um bolsinho de 22 centímetros. Então, eu não vou colocar manta acrílica, eu vou colocar só o tecido principal e o forro. E vou colocar também um viés na ponta, uma tirinha de tecido, para fazer um acabamento e para dar uma cor também, né? Já que tá tudo muito nude. Então, eu tô colocando, olha só, a tira de tecido tem 5 centímetros. Eu vou colocar direito sobre direito e vou passar uma costurinha reta. E depois de ter passado a costura, eu vou rebater na parte de trás. Eu dobro uma vez e mais uma vez. E como essa parte vai ficar interna, eu decidi fazer uma costurinha na máquina, tá? Então vai fazer um pesponto bem na beiradinha. Quanto mais na beiradinha você fizer, mais bonito fica. Agora, se você não quiser o efeito, né, da costura, você pode fazer também com pontinhos à mão, que fica super caprichado. Viés feito, agora eu vou acomodar em cima do nosso tapetinho, porque a gente vai costurar as laterais, a parte de baixo para unir, né, junto com o tapete. E eu vou fazer linhas de costura reta para criar os bolsinhos. Eu estipulei 20 centímetros para cada bolsinho, aí eu fui fazendo linhas com um giz de costura para conseguir costurar retinho. Bolsinhos feitos, agora vamos para a parte final, que é fazer o acabamento, né? Então eu vou usar uma tira, não precisa cortar no viés, tá? Você pode cortar uma tira mesmo de 5 centímetros, olha só. Eu dobrei ao meio e passei com o ferro, e aí depois dobrei mais uma vez ao meio e passei com o ferro de novo. Fazendo dessa forma, fica com as marcações do viés e isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, eu tô começando do meio, tá? Eu vou fazer essa dobrinha que é muito importante pro acabamento e eu vou seguir alfinetando nesse primeiro vinco que ficou com a marcação do ferro. Eu vou seguir alfinetando até chegar numa das extremidades, na pontinha. E eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro. Isso significa que eu vou deixar 1 centímetro sem costurar, tá? Então, costura na máquina, faz retrocesso no final e no começo, mas não vai até o final. Deixa esse 1 centímetro sem costurar. Olha só, 1 centímetro sem costurar, eu vou colocar a minha tira de viés toda pra cima, de modo que crie essa linha diagonal, mas que siga uma linha, tá vendo que fica retinho, tanto o tapetinho quanto o viés. Desse jeito, ó, eu coloco o dedo pra não sair do lugar e trago a fita pra cima. E é importante seguir os ângulos, tá? Tem que ficar rente na parte de cima e rente na lateral também. Deixa essa dobradura certinha e segue colocando os alfinetes na linha reta. E aí, na hora de costurar, começa costurando bem lá de cima com retrocesso. Lá na quina de baixo, você vai fazer a mesma coisa. Fazer uma marcação de 1 centímetro e costurar até aí. A gente tá fazendo isso porque a gente vai conseguir o efeito do canto mitrado. Vocês vão ver, fica bem bonitinho caso você nunca tenha feito canto mitrado. Essa é uma forma que eu considero fácil de aprender. Chegar lá do outro lado para fazer a junção das tiras, eu gosto de fazer assim, eu corto um pouquinho maior e olha só, lembrando que a parte de baixo tá dobradinha e eu vou costurar por cima dessa forma, sem problemas nenhum.
Olha, costurei tudo, agora eu vou mostrar pra vocês como que fica o cantinho mitrado, ó. Eu vou abrir, então, a tira de viés. Olha só como já fica o acabamento bonitinho, olha. E aí é só virar o viés todo pra parte de trás pra fazer a dobra. E aí é simples, né? Dobra um pouquinho, mais um pouquinho, e aí você pode fazer uma costurinha reta, como eu fiz na frente, ou fazer pontinhos à mão. Nesse caso, eu preferi fazer à mão, demorou bastante, mas valeu a pena. E eu deixei aqui um cantinho para mostrar para vocês como que fica, ó. Então, quando a gente for fazer a dobra do viés, ó, dobra bem certinho em cima da costura que a gente fez, eu vou até o final com ele dobrado, tá vendo? E aí, depois, arrumo o outro lado, a outra extremidade, de modo que um fique sobre o outro, que vai ficar um ângulo perfeitinho ali. Coloco um alfinete para não sair do lugar e sigo fazendo os meus pontinhos à mão. Os pontinhos à mão é interessante que eles não apareçam. Então, eu gosto de pegar na lateral do tecido com a lateral do viés. E aí, desse modo, eles ficam escondidinhos. E tá pronto! O que você achou? Já tinha feito canto mitrado? Vai fazer tapetinho de máquina? Me conta aqui nos comentários e a gente se vê no terceiro episódio do Especial Costurices, hein? Um beijo!